Bom, fim de papo, Bahia 3, Fluminense 3. Confesso que não foi o resultado que eu queria, não foi o resultado que eu desejava. Eu desejava o triunfo, nem que seja nem que fosse por 1-0, mas eu esperava o triunfo, até porque viemos no jogo de hoje com força máxima, enquanto o Fluminense veio com um time praticamente alternativo. E mesmo assim deu muito trabalho para o Bahia. Abriu o placar, depois conseguimos virar o jogo e encerramos o primeiro tempo ganhando. Chega no segundo tempo, mal o jogo começa e o Bahia se permite tomar um gol relâmpago, se não me engano, aos 3 minutos do segundo tempo. E aí, meu amigo, fica complicado. Depois tomamos a virada num gol, numa falha bizarra, uma bola totalmente defensável, praticamente em cima do goleiro. Parece se o goleiro abrisse o braço, descolasse o braço, a mão do corpo, ele defendia, bastava isso. Não, ao invés disso ele recolheu, talvez por medo, insegurança, de dar um rebote, de ser considerado falho, e aí com esse medo, com essa insegurança, acabou falando e tomando gol. O que é pior, que eu prefiro muito mais que ele tentasse acertar no lance e fosse, consequentemente, fosse um gol, do que ele ter ido na bola daquele jeito que ele foi. Para mim ele errou feio. Para mim errou feio, tá? A minha opinião, errou feio. Mas enfim, resultado para mim ruim, certo? Ou seja, nós já temos aí nos últimos 4 jogos, nós não perdemos, mas também empatamos 3 e vencemos 1. Empatamos com Fortaleza, quando poderíamos ter ganho, certo? Claro, teve aquele pênalti no último minuto não dado, isso é um fato também. Ganhamos do Juventude, pegamos um Sport fora de casa, que era um time, um adversário que era para a gente somar 3 pontos, empatamos, certo? E hoje, mais uma vez, empatamos. Por que eu falo isso? Porque foram jogos, nós enfrentamos 4 jogos que, sem soberba, pessoal, não é soberba, não como eu posso dizer assim, empolgação, emoção de torcedor, não. Eram jogos de fato, de verdade, que dá pra gente ganhar. Fortaleza dava pra gente ganhar, pô. Fortaleza lá dava muito mais ainda pra gente ter ganho do Sport. O que a gente continuaria certamente em 4º colocado, mas com uma gordura muito grande a se queimar. Porque embora a gente estivesse na 4ª posição, como ainda estamos hoje, porque essa rodada vai encerrar amanhã, domingo, né? Então, assim, embora que a gente ia permanecer 4º, mas a nossa diferença para o 5º, 6º, 7º e principalmente para o 8º seria muito grande. Então, ia nos dar margem para lá na frente, quando a gente enfrentasse os jogos mais difíceis, que a gente tropeçasse, inclusive até dentro de casa, mas com um adversário como o Palmeiras, como o Flamengo, que é um adversário muito mais difícil. Quando isso acontecesse, nós teríamos gordura para queimar. E o Bahia não fez isso. Então, nos últimos 4 jogos, nós conquistamos 50% dos pontos. É isso? Porque a gente conquistou 6 pontos, uma vitória e 3 empates, 6 pontos de 12 disputados. Ou seja, é uma porcentagem de quem fica ali realmente em 7º, 8º colocado. E que essa é a minha perspectiva do Bahia. Eu não acredito que o Bahia tem time, tem elenco. Aliás, time até tem, vai ter time para ficar no G4, mas não tem elenco para permanecer no G4, entende? Então vai ter time para o G4, mas não tem elenco para permanecer no G4. Essa é a grande diferença, tá? Então, assim, por isso que eu acredito que a campanha do Bahia é ficar ali no G8, torcendo para que no Brasil um brasileiro ganhe a Libertadores e um brasileiro ganhe a Sul-Americana. E quem ganhe a Copa do Brasil, caso não seja o Bahia, caso o Bahia não ganhe, seja um time que esteja ali no G8, para que fique naquela situação, né? Até o G9 vá para uma pré-Libertadores, né? A gente sabe que se o campeão da Libertadores, o campeão da Sul-Americana e o campeão da Copa do Brasil tiver lá na frente, nas primeiras posições, então a gente pode ter até um G9 indo para no mínimo a pré-Libertadores. Infelizmente, a nossa realidade ainda é essa, esperar um G8 ou talvez G7. Nós não temos time para
disputar um G4. Não temos, definitivamente nós não temos um elenco, dizendo melhor, né, para ficar no G4. Eu repito, o que eu lamento, sincero, honestamente, é a gordura que a gente deixou de fazer, tá? A gordura que nós deixamos de fazer. Porque, meu amigo, se a gente ganha do Sport, se a gente ganha do Fortaleza, mesmo que empatasse hoje, seria 4 pontos a mais. E aí, fazendo uma comparação com o sétimo, né? Por exemplo, o sétimo, já que o G6 vai direto para a pré-Libertadores, né? G6 é certo. G6, ficar em sexto colocado é certo, independente de qualquer coisa que aconteça. G6, você vai para a pré-Libertadores. Então, eu me baseio assim. Você me baseio assim. Sempre fico olhando o Bahia tá no G4, tá no G6. E sempre olho a diferença do Bahia para o que está em sétimo e o que está em oitavo. Então, sempre me comparo assim. Então, hoje nós deixamos de fazer uma gordura. Então, nós não podemos perder esses pontos em jogos que nos favoreçam. Tá bom? Então, infelizmente, empatamos hoje. Dava para ganhar. Lamento muito mesmo aquela bola de Jean Lucas naquele último lance. Poxa, rapaz, se ele tem um pouco mais de fôlego ali, um pouquinho mais de fôlego, eu tenho certeza que mesmo que o defensor tentasse segurar ele, não ia conseguir. Mas o cara já estava cansado, já estava exausto. Estava exausto já, pô. O cara correu o tempo todo, marca, ataca, pisa na área, adversária, volta para marcar. O cara, o Jean Lucas é um monstro dentro de campo. Joga muita bola, corre muito. Então o cara estava desgastado. Se fosse qualquer outro jogador que tivesse acabado de entrar, com certeza que o jogador do Fluminense não ia alcançar ele. Mas enfim. Agora é o Corinthians lá dentro, né? Dá para ganhar. Não dá para ganhar do Corinthians lá dentro. O Corinthians não vem bem, pessoal. O Corinthians não vem bem. Agora, se o Bahia vai ganhar, eu não estou bem seguro disso. Não tenho aquela segurança, aquela confiança. Mas que dá para ganhar, dá. Vamos ver qual Bahia vai entrar em campo contra o Corinthians. Mas dá para ganhar. E a gente tem que ganhar. Porque quanto mais a gente ganhar, aproveitar esses jogos, melhor, eu repito, para a gente fazer uma gordurinha. Tá? Então, agora é bola para frente. Permanecemos em quarto colocado. E é isso aí. Vamos embora. Lamento muito por esse triunfo não ter chegado hoje. Mas futebol é assim mesmo. Bora para frente.